Hoje eu vou falar sobre a autoridade que você precisa para ser liberto. Vou falar sobre a responsabilidade na autoridade e as consequências de ter a autoridade de Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pelo teu amor. Obrigado, Pai, por estarmos aqui nessa noite, reunidos, essa mesa preparada pelo Senhor. Te louvo por cada um dos seus servos que estão aqui. Senhor, viemos aqui para glorificar o teu santo nome. Tudo que fizermos aqui, Pai, seja para a honra e glória do Senhor. Em nome de Jesus, amém, amém, amém. Se hoje Deus te perguntasse, quem é responsável pela vida que você está vivendo? Qual seria a sua resposta? Talvez você, se você não estiver vivendo uma vida boa, talvez você culpe a sua família, talvez culpe a Deus, talvez culpe, enfim, tem muita gente para culpar. E assim, a autoridade, a responsabilidade e as consequências de ter essa autoridade é muito importante, e a gente vai falar sobre isso. Eu quero começar em Ezequiel 18:4, fala assim. Vocês viram que eu estou nervoso hoje, né? Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Deus estabeleceu princípios espirituais que governam a vida humana. A autoridade sempre vem acompanhada de responsabilidade, isso é um fato e nós precisamos entender isso. Toda escolha produz consequências, tá? Compreender esses princípios é uma forma de enxergar aquilo que Deus já fez na sua vida. Permitir que a palavra responda essa pergunta que eu fiz agora é muito importante. Não responder por você mesmo. E hoje eu trouxe a palavra que vai ajudar você a responder essas perguntas. Então, para entender tudo isso, nós precisamos voltar lá no princípio da criação, porque é lá que a gente vai perceber como Deus criou você e eu, e como Deus deu autoridade para o homem. Então vamos para o primeiro tópico. Deus nos deu autoridade. A autoridade é um fundamento no mundo espiritual. Não funciona de forma aleatória. Toda autoridade procede de Deus. O objetivo da autoridade é cobertura, é ordem, né? É proteção. Esses são os objetivos que Deus deu autoridade para o homem. A primeira autoridade, então, foi dada ao homem lá no Éden. No Éden, o propósito de Deus sempre foi criar o homem não como um servo, mas como um filho. Deus desejava formar uma família, na verdade. Ele sempre desejou uma família, né? Não apenas servos, não apenas... Adão não foi criado como um servo de Deus. Não foi criado como muitas pessoas falam, aquele que era o jardineiro do Éden. Não. Adão era um filho de Deus. A gente pode ver isso em Lucas 3,38, que fala filho de Enos, que é a hereditariedade, né, de Jesus. Fala filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Então essa relação de ser filho de Deus, né? Filho de Deus é o quê? É filho, não é servo. Amém? Então o primeiro entendimento que nós precisamos ter é isso: criados imagem e semelhança de Deus. Criados imagem e semelhança de Deus. Para quê? Para refletir a glória de Deus, para viver em comunhão e intimidade com seu Pai. Foi para isso que Deus te criou, foi para isso que Deus me criou. Gênesis 1:27 fala assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Então toda a criação foi preparada para me receber e para te receber. Deus não criou o mundo para ele ficar aí andando sozinho. Ele criou você e eu para sermos imagem e semelhança dele, ou seja, para o mundo ter ele aqui através de mim e de você. Você vê que responsabilidade é essa? E a gente percebe isso também em Efésios, que fala assim, Efésios 1:4 e 5. Assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo,
para sermos santos e irrepreensíveis perante Ele, e em amor nos predestinou para Ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. Então Deus prepara primeiro a criação, depois Ele coloca o homem. Como um pai ou como uma mãe que recebe um filho, não é assim hoje? A gente vê, eu trabalho com isso, né? Então a gente prepara tudo para que a mãe e o pai recebam esse filho, né? De outra forma, mas Deus fez muito mais, né? Não só foi lembrancinha, não, ele criou tudo isso aqui para te receber e para me receber. Então Adão é filho de Deus. Então ele confirma o propósito de Deus de formar uma família. Então a minha identidade vem antes da minha função. É importante a gente guardar isso. Antes de servir, eu fui chamado para ser filho. Então meu chamado principal é ter relacionamento com meu pai. Para quê? Para que eu possa, através, lembra que Adão ele tinha uma relação com Deus diariamente. Todos os dias Deus ia ter com ele no Éden. Para que isso? Para que ele aprendesse o caráter de Cristo. Assim como um pai ensina um filho. Para que o mesmo caráter que há no pai esteja no filho. Então, se Deus criou o homem para viver como filho e refletir a glória deles, eu preciso do quê? Compreender qual a posição que ele entregou para o homem nesse lugar que ele colocou o homem, nessa criação do homem. Então, qual foi a autoridade delegada no Éden? Deus confiou o que para o homem? Responsabilidade. O homem, ele delegou para o homem algumas tarefas. O homem seria o que? O administrador no meio da criação. A pastora sempre fala, é a diferença entre um proprietário, né? Aquele que tem a propriedade, o domínio, né, de tudo, e aquele que cuida, aquele que administra aquilo que ele tem, aquilo que é a propriedade de outro. Então o homem recebe o quê? Uma administração. Salmo 115:16 fala assim: os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu a ele os filhos dos homens. Então Deus entrega o quê? Esse domínio, essa administração ao homem. Gênesis 1:26 fala assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então, além de dominar, Deus manda o quê? Guardar. Guardar do quê? Guardar do quê? Então, autoridade significa o quê? Proteção. Deu autoridade porque ele precisava se guardar. Deu autoridade porque ele precisava guardar tudo aquilo que era de Deus, inclusive ele mesmo. Guardar o próprio coração. Gênesis 2:15 fala assim: tomou, pois, o homem o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e guardar. Então guardar é o quê? Impedir a entrada de um invasor. Impedir a entrada de um invasor, mas não sozinho, através de uma parceria com Deus. Porque a autoridade que Deus nos dá não é para que eu haja sem Ele estar no negócio. Ele precisa estar envolvido no negócio. A minha autoridade vem a partir dele. Essa autoridade não funciona sozinha. Então, é como um proprietário, continua sendo o dono, mas você está administrando lá o lugar, está administrando aquela propriedade para ele. Então, Deus é proprietário, o homem é administrador, e tem a função de quê? De guardar. Ele tinha a função de lavrar e guardar. Então, autoridade, responsabilidade e posicionamento em Deus. Essa é a responsabilidade dele. Se posicionar diante de Deus naquilo que é a verdade do Pai, ter a responsabilidade daquilo que Ele me deu na mão para cuidar. Hoje não é diferente. Deus te deu uma família, Deus te deu filhos, e tudo isso é para quê?
para que você não faça sozinho, para que você guarde. Através da autoridade que Ele te dá em Cristo, mas dependendo da autoridade superior que é Ele. Então, a partir da autoridade dEle, eu tenho autoridade para fazer tudo isso que Ele me manda. Toda essa direção dEle. Então, isso aqui é obediência. Então, a autoridade que Deus deu ao homem sofre uma mudança quando houve o quê? A desobediência no Éden. A partir da desobediência, Deus, não que Deus abandona o homem, mas o homem não faz aquilo que estava na mão dele fazer, e ele, em vez de procurar a Deus e pegar essa autoridade e usar naquele momento que ele precisava, ele não utiliza da autoridade que Deus deu para ele. Ele tinha autoridade, mas ele não usou a autoridade naquele momento. Tem um livro muito legal que fala O Silêncio de Adão. Muito bom esse livro. E é exatamente isso. O silêncio de onde Adão estava naquele momento, onde entrou o pecado no Éden. Então, a autoridade é perdida por conta da entrada do pecado. E Deus não retirou a autoridade de Deus. Nós pensamos assim, Deus não retirou. Não. O homem cedeu a autoridade à tentação. O pecado entrou, né? E a sua condição legal diante de Deus já não é a mesma. A partir desse momento ele já não tem aquela mesma condição legal. E ele sofre o quê? A morte espiritual. A morte espiritual é o quê? A separação, o rompimento de Deus. Porque ele pensou que iria morrer naturalmente. O corpo iria morrer. Não. A morte é a separação. A morte é o distanciamento do Pai. Dizem até que o problema do lago de fogo e enxofre não vai ser o lago de fogo, o enxofre, a temperatura, não. O problema vai ser a ausência da presença de Deus. Isso vai ser o problema. Romanos 6,23 fala assim: porque o salário do pecado é a morte. A morte. Então, o homem deixa de exercer a sua autoridade contra o inimigo, que está lá na serpente. O domínio da terra passou a sofrer influências malignas por conta dessa desobediência do homem. Por isso, o João 4,30, 14,30 vai falar que o príncipe desse mundo é Satanás. Amém? Então, a humanidade sem Cristo permanece nessa condição até o momento que está em Jesus. Até o momento que nós viemos para Jesus, nós permanecemos nessa condição de caído, nessa condição de morte. Porque 1 João 5,19 fala assim: o mundo inteiro jaz no maligno. Isso explica, como a pastora Tânia fala, porque no Antigo Testamento não se expulsava demônio. Porque o homem não tinha autoridade nenhuma para fazer isso. Nós vemos o Espírito Santo agindo de vez em quando através da vida de alguns homens específicos. Mas ele não habitava no homem ainda. Tudo bem? Estão comigo? Amém? Então, Deus confiou ao homem a responsabilidade de guardar. Ao permitir a entrada da tentação, essa proteção foi comprometida. Então, o administrador deixou alguém entrar na casa. Então, o problema não foi a falta de autoridade, mas a falta de exercer essa autoridade. Né? Porque, gente, não existe dualidade entre Deus e Satanás. Esse negócio que você vê, o yin e yang, claro e escuro, isso é coisa do mundo. Deus é Deus. Satanás é uma criatura. Então não existe dualidade entre Deus e demônio. Isso é uma coisa que é muito importante você saber. Então, se a autoridade foi comprometida pelo pecado, a humanidade passou a viver separada de Deus. Amém? Então eu preciso agora compreender como Deus restaura isso na figura de Cristo. Então Jesus vem como o quê? Como um segundo Adão, que venceu onde o primeiro falhou.
Adão desobedeceu, Jesus permaneceu obediente até o fim. Para quê? Para destruir as obras do diabo. Vai vir aquele, esse é o evangelho do Antigo Testamento. Está lá em Gênesis 3,15. Vai vir aquele que vai pisar na tua cabeça. Aí começa o evangelho. A gente chama de proto-evangelho, o primeiro evangelho. É esse evangelho. Vai vir aquele que vai pisar na sua cabeça. Você vai morder o calcanhar, que é sarável, mas quando a gente pisa na cabeça, morreu. Amém? Foi isso que Cristo fez. E assim, o ministério de Cristo, na verdade, começa no batismo. O batismo é a marca desse ministério. Então, a partir daquele batismo, começa a missão dada pelo Pai para Jesus. Aí ele começa a exercer o ministério dele. Aí depois, lá na morte, quando ressuscita, ele declara que ele é possuidor de toda a autoridade. Amém? Então essa foi a trajetória de Jesus. Mateus 28:18. Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E essa autoridade foi compartilhada com quem? Com a igreja. Com você, comigo, com a pastora Tânia, com o pastor Otto, pastor Admilson. Lucas 10:19 fala assim: eis aí vos deis a autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Serpentes e escorpiões não são os bichinhos, tá? Serpentes e escorpiões são demônios. E essa foi a autoridade dada para a igreja. Marcos 16:17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Então Jesus vem o quê? Destruir as obras do diabo. 1 João 3,8 fala assim: para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo. Então, em Cristo, eu volto para a minha posição de filho. Amém? Então, a minha autoridade está fundamentada na restauração dessa filiação que eu recebo. Então, dois momentos da história: Adão, perda de autoridade; Cristo, restauração da autoridade. A gente está passando por isso porque é importante que vocês entendam isso, que isso vai influenciar diretamente na sua cura. Se você não entende que você é filho, você tem problema de paternidade. Então a minha autoridade não depende da minha capacidade, não depende da minha experiência, não depende do meu mérito pessoal. A minha autoridade está em Cristo, na figura de Cristo. É lá que eu recebo autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Então a minha posição é restaurada no Cristo. Amém? Então, depois de compreender que Deus concedeu autoridade ao homem, que essa autoridade foi comprometida pelo pecado, e Cristo torna-se necessário para que a gente volte nesse lugar onde a gente caiu, né? Essa autoridade é influenciada pelo quê? Pelas heranças espirituais. Também. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Pelo pecado pessoal. Também. Eu vou falar sobre isso daqui a pouco. Por isso que a gente está falando de autoridade, porque tem essa relação com isso que a pastora prega. Amém? Então vamos lá. Heranças espirituais ou legados geracionais, como a pastora fala. Vocês sabem por que ela começou a chamar de legados geracionais, né? Porque a igreja não aceitava heranças espirituais. Então ela começa a chamar de legados geracionais. Então a realidade espiritual que acompanha uma linhagem familiar, ela pode ser chamada de maldição hereditária. Então, o que é maldição hereditária? É um histórico de problemas repetido entre gerações. E a gente precisa entender, são duas coisas diferentes: pecados pessoais, que a morte espiritual causa a morte espiritual, e a herança espiritual, que é a perda da vida abundante. A herança espiritual não vai te deixar de colocar no céu. Uma pessoa convertida, se ela não se liberta, ela não deixa de ir para o céu. Isso é importante a gente saber.
Mas a herança espiritual é comparada a um DNA espiritual. É como se você tivesse... Você vê muito isso nas famílias, né? O avô parece muito com o neto, né? Não, o neto parece muito com o avô, o pai, né, parece muito com o pai dele, enfim. Então isso é o quê? Uma herança genética. A herança espiritual é mais ou menos igual. É quando na família você vê características de assuntos, né, que começam a acontecer na família, por exemplo, bancarrota, casamentos que nunca se firmam, né? Pessoas que vão para drogas, vai o filho, vai o pai, alcoolismo na família inteira. Então nem tudo começa na sua geração, as coisas podem ter começado antes. Algumas situações que você vive podem fazer parte de um histórico anterior. Amém? Então conhecer a realidade da família, ver aí a sua descendência, você começa a compreender muita coisa. Determinados conflitos que vocês têm, né, entre as pessoas da sua família, isso tudo reflete, pode ser refletido através da herança espiritual que você tenha. Amém? Então, depois de você compreender o que são heranças espirituais, é preciso você entender o que são, o que esses legados estabelecem, né, alcançam as gerações, porque esses legados alcançam as gerações seguintes. Então, como os legados geracionais são estabelecidos, né? Os legados operam por meio de legalidades estabelecidas e leis estabelecidas por Deus. Não é uma coisa estabelecida por Satanás. É o próprio Deus que estabeleceu leis que ele não quebra. Porque muitas vezes a gente acha, não, isso aí vem por conta de Satanás. Não, isso vem por conta que Deus não vai mexer naquilo que ele colocou como lei. Então tem certas leis do mundo espiritual que Deus não vai mexer, porque Ele mesmo criou. É segundo Ele. As bases legais vêm dele. Então brechas espirituais que são feitas a partir dos pais, a partir dos avós, dos bisavós, que atuam na sua vida, são coisas que estão na palavra. Por exemplo, que assim alicerça muito esse entendimento da visitação, né? Que é Êxodo 25, fala assim: não as adorarás nem lhes dará culto. Aqui está falando sobre imagem, sobre adorar outros deuses, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais aos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. Então, a diferença entre pecado e iniquidade são duas coisas. Você peca e você vai diante de Deus, e o seu pecado, por exemplo, quando você veio para o Senhor, quando você decidiu o Senhor, os pecados ficaram na cruz. A partir desse momento você peca e você está diante de Deus e os seus pecados são tirados. Amém? Né? Então você vai diante de uma pessoa, que fala na palavra que nós temos que confessar o pecado um ao outro. Quando você confessa esse pecado é tirado. Simples assim. Agora, os pecados geracionais, que são iniquidades, elas vêm de geração para geração. São iniquidades, pessoas que fizeram uma vez, fizeram 2 vezes, fizeram 3 vezes, não pediram perdão, continuaram pecando diante de Deus. Isso virou uma iniquidade. Então, a própria lei ilustra que a continuidade entre gerações, né, e gerações gera essa iniquidade no mundo espiritual. Amém? Então, nem todo conflito espiritual começa na geração atual. Isso é importantíssimo. Então, para padrões familiares repetitivos, heranças espirituais idênticas, ciclos que se repetem, árvore genealógica que você vê que aconteceu no vô, aconteceu no filho, aconteceu no bisavô, aconteceu no neto e continua acontecendo. Isso é o quê? É uma enfermidade. Por exemplo, enfermidades, eu até anotei aqui, enfermidades como câncer recorrente, problemas cardíacos, aneurisma na cabeça, a vida financeira, falências sucessivas, perdas repentinas, roubos constantes,
insuficiência financeira, nos relacionamentos, divórcios repetitivos, adultério, solidão constante, prostituição, casamento apenas de aparência, apenas de fachada, né? Tragédias familiares, mortes prematuras, suicídios, acidentes frequentes, perda repentina de filhos primogênitos. Então tudo isso ilustra o quê? Uma iniquidade que vem de geração em geração. Amém? Então não é um fato isolado, isso é importante. Aconteceu um fato ali, deve ser herança espiritual. Não. Pode não ser, pode ser um fato isolado. Então a gente precisa olhar além desse conhecimento que nós temos superficial. Nós precisamos ir mais a fundo nisso. Amém? Então se o padrão existe, surge outra pergunta que nós precisamos fazer. Como eu posso identificá-los de forma objetiva? Na verdade, eu vou usar um exemplo básico aqui. A identificação é como se fosse você tem que entender assim: uma dor de cabeça é uma dor de cabeça, né? Você vai tomar um remédio e você cura a dor de cabeça. Mas uma febre já é diferente. Uma febre quer dizer que o seu corpo está reagindo a alguma coisa. Ele está te avisando: olha, tem alguma coisa errada aqui. Então é mais ou menos isso que a gente tem que entender. Então nós vamos na causa dessa febre. Nós vamos na causa, onde está essa causa? E aí você começa a perceber, você começa a olhar para as suas gerações, e você começa a perceber que essa causa já vem, de repente, um aborto, né? Um homicídio que aconteceu, uma violência doméstica, que aconteceu muitas vezes. Então tudo isso, né, um derramamento de sangue, né? Então tudo isso, essa pesquisa que você faz, inclusive é importante buscar a revelação do Espírito para isso. Muitas vezes você nem tem como, você é um filho adotivo, por exemplo, você nem tem como saber quem pecou, onde estava, mas o Espírito Santo, ele te ajuda nisso. Se você estiver no Espírito, se você consultar o Espírito e falar: Espírito, me ajuda a compreender onde está isso aí. Você, na sua própria oração, você vai identificar isso. Então a revelação do Espírito é muito, muito importante. Porque mais do que você, Deus quer te curar. Isso é importante a gente saber. Amém? Então, os sintomas não são a origem, muitas vezes. Mas os sintomas são sinais que apontam para uma realidade espiritual. Então, muitas vezes aquele sintoma é assim, mas aponta para uma outra realidade que aconteceu no passado, que você vai investigar para você verificar onde está isso aí, onde está esse problema. Então, depois de identificar a existência desses legados espirituais, eu preciso compreender como essas bases legais podem ser tratadas diante de Deus. Essas coisas que legalmente aconteceram, então você tem que entender que isso é legal, né? Porque pecaram, então pecaram contra quem? Contra Deus. Então diante de Deus existe essa brecha espiritual, né? E eu preciso cuidar disso. Então como eu vou fazer isso? E aí a gente vai para o último tópico aqui, que é a lei da responsabilidade pessoal. Vou ler de novo de Ezequiel 18:4, fala assim: eis que todas as almas são minhas, como a alma do pai, também a alma do filho é minha. A alma que pecar, essa morrerá. Então, Deus trata cada pessoa de forma individual. As influências espirituais da família existe. Mas o destino eterno não é determinado por essas heranças. Cada pessoa vai responder diante de Deus pelas suas próprias escolhas. Cada pessoa responde pelas suas próprias escolhas. Então Deus trata com a pessoa no individual. As consequências podem atingir outras pessoas, mas a culpa pelo pecado permanece pessoal. Muitas vezes no aconselhamento a pessoa pensa que se a gente orar e desligar coisas que a mãe fez, a mãe vai estar no céu. Não, isso é você. A partir de você, você vai liberar, mas a sua mãe, a escolha foi dela. Então a escolha é pessoal. Isso a gente precisa entender. Romanos 14:12 fala assim: assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus.
Então Deus concedeu o que para cada um? O livre-arbítrio. Cada pessoa escolhe quem vai governar a sua vida. Se você vai ser governado por um reino de Deus ou não. Ou pelo império das trevas, né? Então, você não justifica o pecado, você pede perdão. Isso é algo muito importante. Muitas vezes nós estamos em atendimento e a pessoa vem justificar o pecado. Não, mas eu fiz isso por aquilo. Não adianta justificar pecado. Não é porque você justificou que isso vai ser transferido para outra pessoa. Não, é você que vai responder. É como Adão, tentando responsabilizar Eva. Deus tratou com ele, né? Então a responsabilidade diante de Deus permanece individual sempre. Então não é da pessoa que te aconselhou, não é da pessoa que te influenciou. A decisão final e a consequência desse pecado é sua. Lógico que pode ser transferido para os seus netos, para os seus bisnetos, para os seus filhos, dependendo daquilo que você está fazendo e não está confessando. Então Adão tentou isso, né, justificar a desobediência dele. Então as minhas escolhas, isso é importantíssimo, minhas escolhas sempre produzem consequências. Nenhuma escolha no mundo espiritual vai ficar sem consequências. Se eu peco, esse pecado vai ter consequência. Vai ter consequência em mim, vai ter consequência nos meus familiares, mas eu também não posso culpar os meus familiares pelas circunstâncias que eu estou vivendo hoje. Porque Deus, embora... Eu estava até falando com o apóstolo Otto aqui, a gente estava conversando num café, e ele me disse uma coisa muito importante. Ele falou assim, como a igreja de hoje não estão vivendo no raso, porque não conhece de libertação. Grandes líderes estão caindo porque não são libertos. E é o meu próprio testemunho, 25 anos, numa igreja sem ser liberto, achando que era liberto. Então eu vou prestar conta de tudo aquilo que eu faço. Então se cada pessoa responde individualmente pela escolha, eu preciso agora compreender qual a influência que a família exerce sobre mim, sobre a minha vida. Então vamos lá. A influência familiar versus a responsabilidade individual. Então a diferença entre pecado, né, e influência da iniquidade são coisas bem diferentes, tá? O pecado pessoal então gera o quê? A morte espiritual, a separação de Deus. Já a iniquidade familiar influencia na vida terrena, não na vida eterna. Impede você de viver a vida abundante. Então a iniquidade funciona como uma raiz que vai influenciar nos galhos. É isso que é a iniquidade geracional. Mas não determina o seu destino diante de Deus. O seu destino é a sua escolha, o livre-arbítrio. Permanece ativo. O livre-arbítrio não morre por conta disso. Então é possível romper esse ciclo. Como? Os pecados que são confessados, né? Você entra no mundo espiritual e confessa os pecados dos seus ascendentes. E essas portas são fechadas. E a gente está achando estranho porque a gente está pregando isso aqui há algumas quartas-feiras já. As pessoas têm vindo, mas elas não têm nos procurado para fazer o atendimento. Por que isso está acontecendo? Porque elas pensam que pelo fato de ela vir aqui orar aí, né, porque no final normalmente a gente ora, elas já estão liberadas. E não. Isso é uma coisa mais profunda. Vocês precisam nos procurar após o culto, para que para nós darmos direção para você do que você vai fazer a partir de agora. Para vocês estarem ouvindo os vídeos, para a partir dos vídeos estarem tirando aquilo que é... Apesar que eu acho que não fica nenhum tipo de falta de entendimento com aqueles vídeos, são muito, muito didáticos. Então você
ouve os vídeos, vem até nós e nós vamos fazer o seu atendimento. E nós não temos tido essa resposta das pessoas. Talvez elas não tenham entendido isso aqui. Amém? Então, cada ramo continua crescendo individualmente. Só que sofre a influência da raiz. Amém? O caminho, né? O caminho para a libertação e para a cura de cada pessoa, essa decisão que você tem sobre essa responsabilidade, sobre essa autoridade que Deus te deu de confessar os pecados. Isso é autoridade. Porque é você quem vai confessar os pecados. É você quem vai entrar no mundo espiritual. É você que vai romper com esse ciclo que está aí na sua vida, fazendo com que não só a sua vida, mas a vida dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, sejam atingidas por essa iniquidade, esse ciclo que está na sua vida há muito tempo e você não entende por quê. Amém? Então a sua responsabilidade, mesmo você entendendo esse ciclo, ela não chega, ela não é tirado de você enquanto você não se posiciona espiritualmente contra esse ciclo. Precisa se posicionar. A pastora Débora falou sobre isso a semana passada. Ela falou que vocês estão vindo aqui e estão recebendo uma instrução, mas vocês não estão entendendo que vocês precisam continuar. Essa é a chave, é continuar. Não somente receber essa instrução, mas viver sobre essa instrução. Porque essa é a diferença. Muitas pessoas nos procuram, fazem as orações, são libertos, mas depois voltam ao vômito. E você não faz sozinho, você precisa de ter pastor, você precisa ter igreja, você precisa ter direção, você precisa ter alguém direcionando você. Você precisa ter irmãos com você, em oração, em direção. Por isso nós estamos aqui. Amém? Gálatas 6,7 fala assim: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também ceifará. Então a responsabilidade é só sua. O que você plantar, ninguém planta feijão e colhe batata, banana. Tá? Então a semente que você planta é a semente que você colhe. O agricultor, ele colhe aquilo que ele planta. Embora ele não tenha domínio sobre aquilo. Quem rega, quem faz, somos nós, mas quem faz o crescimento é o próprio Deus. Ele está te dando uma ferramenta para que você use o mundo espiritual, para que você quebre esse ciclo familiar. Então o que você vai fazer com essa palavra? O arrependimento produz a mudança de vida. Você se arrependeu? Sim. E agora? Você vai mudar de vida? A responsabilidade é sua. Então, a cura vai além do medo das consequências. Isso é muito importante. Não é só ter medo do que pode acontecer, mas é entender que eu preciso viver a liberdade em Cristo. Amém? Então o pecado, ele produz essa separação. Se eu continuar em pecado, eu vou continuar separado. O arrependimento gera uma resposta prática, uma resposta de vida, uma resposta que você, a partir de agora, começa a ver um novo tempo. Você precisa crer, você precisa desejar, você precisa buscar. Nós estamos aqui para te ajudar. Amém? Acho que essa é uma boa palavra.